série de mensagens hoje que chama Destino Certo e Viagem Segura. Eu queria fazer uma pergunta. Quantos de vocês já viajaram alguma vez? Eu não estou falando de ir daqui até Jacareí, uma viagem um pouquinho mais longa. Assim, tanto em relação a tempo ou quanto a relação à distância. Acho que todo mundo já saiu numa viagem, saiu numa jornada, Mas daí eu tenho uma outra pergunta. Quantos de vocês gostam de viajar? Chega uma época do ano e fala assim, nossa, eu já estou sem viajar há um bom tempo. Tem alguém aí que sente essa necessidade? Às vezes é a praia a necessidade e não a viagem, né? Às vezes é o descanso e não a viagem, mas tem gente que necessita da viagem, porque assim, eu preciso conhecer um lugar novo, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso simplesmente sair deste lugar onde eu estou, onde eu me sinto confortável, onde eu fico de boinha, fico tranquilo. E nessa série de mensagens, a gente vai falar sobre a nossa vida, olhando para uma perspectiva da nossa vida como uma viagem, como uma jornada, como algo a longo prazo. O nosso destino, como na nossa vida, não o destino de as coisas que vão acontecer, mas o que no fim acontece com a nossa vida? Para onde que eu estou rumando a minha vida? Uma vez que a gente entende e compreende qual que é o destino, qual que é a nossa direção, a gente vai pensar um pouco também como que é a viagem até lá, como que é o trajeto, o que acontece, como que eu chego até lá. E a gente vai usar um homem da Bíblia como um pano de fundo para a gente olhar a vida como cristãos, como povo de Deus, como alguém que olha para Deus como o nosso destino final, estar com Deus. A gente vai olhar para a vida de Abraão e pegar alguns pontos da vida de Abraão, onde a gente pode olhar para a vida de Abraão e trazer algo para as nossas vidas. Algo que a gente possa aprender e trazer para as nossas vidas, olhando tanto acertos como erros, mas que a gente possa, através dessa reflexão, através da vida de Abraão e olhando para as nossas vidas, não adianta a gente aprender o que aconteceu com Abraão se a gente não aplicar na nossa vida. A gente entender aquilo que Deus quer de nós, como nós podemos fazer com que a nossa viagem seja segura e o destino certo, colocando tudo isso nas mãos de Deus. Feche teus olhos, vamos orar rapidamente para que a gente possa dar início na reflexão, no tema, naquilo que a gente vai falar no dia de hoje. Senhor Deus, fala conosco, Senhor. Quero que o Senhor tenha liberdade neste lugar para falar aos nossos corações. Queremos que nosso coração esteja aberto, os nossos ouvidos e olhos estejam sensíveis àquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre o primeiro aspecto dessa série de mensagens, que é o tema de hoje andando com o tanque cheio. Para a gente começar, eu queria contar uma coisa que aconteceu comigo há cerca de 2 anos atrás. Eu e a minha linda esposa saímos em uma viagem. A gente era recém-casado, fazia cerca de 4 ou 5 meses. E a viagem ocorreu tudo bem, tivemos um tempo gostoso e tivemos uma viagem de volta. Quando a gente partiu para a viagem de volta,
Depois de uns 20 quilômetros de uma viagem que era de 600 quilômetros aproximadamente, o carro começou a perder força. A gente começou a olhar para a cara do outro e, o que está acontecendo? A gente ficou meio assim sem saber o que fazer e continuamos. Só que, o que acontecia? Nós tivemos que percorrer um trecho de pelo menos uns 100 quilômetros, pedindo a Deus que a estrada tivesse só descida. Porque toda vez que a gente chegava perto de uma subida, não importa o quão pequena ela fosse, a gente ia subindo e o carro perdendo força. Ia subindo e o carro perdendo força. E daí na descida, a gente, graças a Deus, chegamos na descida. E foi assim. Foi um tempo difícil, mas no fim, Deus cuidou de tudo. E acabou tudo bem. Nós percorremos um trecho de mais de 100 quilômetros, como eu disse, não tinha nada, não tinha poço, não tinha nada. E a gente olhando para a cara do outro e orando e pedindo a Deus que Deus cuidasse. Foi uma prova, mas o que eu quero ressaltar dessa pequena passagem é que, assim, um simples detalhe, que é o nosso tema de hoje, podia ter estragado a viagem toda. Andando com o tanque cheio, quando a gente sai para viajar, a gente, sim, precisa encher o tanque. Mas não é simplesmente se preocupar com o ponteiro, onde o tanque está, mas sim o que tem dentro do tanque. Não adianta o tanque estar cheio e o combustível ser água, ser qualquer coisa que não seja o combustível adequado para aquele carro, para aquele motor. Temos algumas coisas que normalmente quando a gente sai de viagem, a gente precisa pensar. O destino. Para onde nós vamos? É sempre bom quando você sai de viagem que você tenha na sua mente, já tenha preparado para onde você está indo. Existem exceções, pessoas, não, eu vou indo, a hora que der na telha eu volto. Mas quando nós temos uma jornada, uma missão, uma viagem, uma das coisas que é bom nós termos antes de sair, quando colocamos o pé na estrada, é ter a noção para onde vamos. A segunda coisa é um checklist. O que eu vou conferir ao sair de viagem? Vou dar uma olhada nas coisas do carro, o que eu vou levar, se eu vou levar roupa de frio, roupa de calor, o que eu não vou levar, vou deixar o cachorro, não vou levar o videogame, vou levar o videogame. O que pode ajudar, o que pode atrapalhar, o que pode simplesmente ser um peso. E a terceira é o tanque cheio do combustível certo. Beleza. Partindo dessa introdução, pensando no tema da viagem, em sair em viagem, eu queria que você abrisse em Gênesis 12, do 1 ao versículo 7. Esse vai ser o nosso texto que nós vamos usar como base no dia de hoje. Queria que você abrisse Gênesis 12, no comecinho da Bíblia, primeiro livro, para quem não tem tanta prática. Farei de você um grande povo. Eu acho que está faltando um pedaço. Achei. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você,
todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. O que está acontecendo na vida de Abraão? Ele está sendo desafiado por Deus para uma jornada, para uma viagem, com aquilo que Deus queria para a vida dele. Vamos olhar para cada um dos trechos e fazer uma pequena reflexão a respeito de cada um das partes desse texto. Versículo do 1 ao 3. O que fala? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus está chamando Abrão no momento para uma viagem. Deus está falando que tinha uma viagem que era necessária para Abrão, que ele tinha um destino, que através deste lugar onde Deus queria levar, Deus ia tornar, através de Abrão, Deus ia levantar um grande povo e todos os povos da terra seriam abençoados. O combustível certo, a motivação certa, aquilo que empurra e que impulsiona a viagem, no caso de Abrão, era a promessa de Deus. A certeza de que Deus está no comando, de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Abrão não tinha uma decisão fácil. Imagina você estar lá, sentado, tranquilo, na casa do seu pai, onde você passou a vida inteira, você tem mais de 70 anos, e chega alguém, chega Deus e fala: ó, empacota as suas coisas e sai. Só que o que a gente falou antes, quando a gente pensa na viagem? O destino certo. E o que Deus fala do destino de Abraão? Fala assim, ó: sai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele não fala a terra no momento. Sai e vai para essa terra que eu vou te mostrar. Não era uma decisão fácil, mas Abrão tinha a motivação certa. E se a gente pensar que o destino certo de Abrão, quando ele saiu da viagem, ele tinha destino certo? Tinha. Ele estava numa jornada, numa viagem, quem foi meu Jotá vai lembrar, para o centro da vontade de Deus. A gente tinha um estudo, e eu sempre falava, né, que a gente precisa pegar o ônibus da santificação para ir até o centro da vontade de Deus. Mas isso foi só um parênteses naquilo que a gente está vendo hoje. Mas Abraão não sabia o lugar, o ponto exato, as coordenadas geográficas para onde ele ia. Mas ele sabia que para onde ele ia, o destino certo dele era fazer a vontade de Deus, era estar no centro da vontade de Deus. E aí, para pensar. Você sabe o que Deus quer de você? Quando você pensa em estabelecer o destino, a meta, o foco da sua vida, você decide
e estabelece em relação ao que Deus quer para a sua vida, ou com relação ao que você acha melhor, ou que os seus pais acham melhor, ou que a sociedade acha ideal para aquele curso que você fez, ou no meio em que você vive, o que te faz estabelecer o destino? Porque uma vez que nós buscamos em Deus e colocamos nas mãos dele a nossa vida, a nossa viagem, a nossa jornada, temos certeza de um destino certo. Mesmo que tudo ao redor possa dizer que não, mas em Deus nós podemos confiar. Você tem confiado a Deus e focado nele o destino final da sua vida? As coisas, as escolhas, as direções que você toma são pensando que isso vai me levar até Deus? Não adianta eu querer tomar caminhos e achar que uma hora eu chego aonde Deus quer. Não, nós temos que tomar decisões e traçar rotas e metas para chegar e pedir para que Deus nos ajude nesse processo, para que a gente possa chegar. Versículo 4. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Uma vez que Abrão entendeu o propósito da viagem, Deus falou, você sai daqui, vai para um lugar onde eu ainda vou te mostrar, porque através dessa sua jornada, eu tenho um propósito grande para a tua vida. Você vai ser um canal de bênção para todos os povos. Quando ele entendeu o destino, que era agradar e fazer a vontade de Deus, Abrão, hashtag partiu. Ele não sabia para onde, mas ele partiu. Ele não sabia o que esperava ele lá na frente, mas ele sabia que Deus estava com ele. E Deus tinha estabelecido as metas e o foco. Então, ele partiu. Versículo 5. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão levou pessoas com que ele podia confiar e provisões para que ele, quando estivesse pronto e partisse, ele não tivesse que olhar para trás, pensar em desistir, qualquer coisa que tirasse a motivação, o combustível certo da jornada, da viagem. Se você não parte com a motivação certa, com as provisões e com o destino certo, como eu disse lá naquela história, na primeira subida, o carro começa a falhar e você pensa em parar e desistir ou até mesmo voltar. Você, na sua vida, nós, o que nós temos levado para a nossa jornada? Quando estabelecemos o nosso foco, o nosso destino final em Deus, em fazer a vontade de Deus, o que eu estou pensando no que eu estou levando? Se as coisas que eu estou carregando têm me ajudado ou têm sido peso? Ou são coisas que eu estou carregando que eu nem precisava carregar, que até estão atrapalhando? Você está indo, como a gente ouve, de mala e cuia, está levando tudo o que você precisa para não ter para o que voltar? Fitar os olhos em Deus com o combustível certo, fixar os olhos em Deus e não olhar para trás. Quando estamos na zona de conforto, é difícil. Abrão estava tranquilo. Abrão estava na casa dos pais dele, onde ele tinha, talvez, gerações da família dele estavam ali. Ele estava onde os pais, era aquilo que ele conhecia, é aquilo que ele já tinha se acomodado. E Deus falou, a gente precisa conversar. Você precisa sair da sua zona de conforto, mas tem um porquê.
Eu não estou te falando para você sair da zona de conforto simplesmente porque me deu vontade, simplesmente porque só para te fazer sair do lugar. Não, eu quero algo. Você tem isso aqui como alvo. Você tem uma grande promessa na sua vida. Eu pensei, quando eu estava refletindo sobre isso, eu pensei em uma coisa que é como se você saísse de viagem com um carro e arrancasse os espelhos retrovisor, só para não ter como olhar para trás. Desculpa, eu não resisti. Eu pensei, falo, não falo, mas não, eu não resisti. Mas tanque cheio do combustível certo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, se você está cheio do combustível certo, não tem lugar para mais nada. Se você tem enchido e buscado em Deus a motivação para a sua vida, a motivação para o alvo, quando você está cheio do Espírito Santo, uma coisa cheia de outra, se ela está completamente cheia, ela não tem lugar para mais nada. Não tem lugar para minha vontade, não tem lugar para minha carne, não tem lugar para o mundo, não tem lugar para mais nada. Como nós temos desenvolvido a nossa motivação? Nós temos buscado encher o nosso tanque com combustível certo, temos buscado em Deus a motivação e aquilo que nós queremos para a nossa vida. E o resultado, versículo 6, 7 e 8. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré e em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Pensa aí. Deus disse: sai da sua zona de conforto, do lugar onde você está, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ali eu vou fazer a minha promessa começar a se cumprir. Ok. Abrão tinha a motivação certa, tinha o destino certo, que era o centro da vontade de Deus, e foi. Pegou tudo aquilo que ele precisava para não olhar para trás e foi. Chegando lá, Deus falou: é essa terra aqui que eu vou te dar. Mas espera aí. Ele viu uma coisa. Espera aí, tem gente nessa terra. Se o combustível e a motivação e a fé de Abrão estavam no lugar certo. Por isso, quando Deus mostrou a terra que seria da descendência de Abrão, mesmo vendo que a terra era habitada, o que Abrão fez? O último versículo. Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor. Adorou ao Senhor. Ele olhou, saiu de casa, foi para onde Deus tinha falado para ele ir. Chegando lá, Deus falou: essa terra aqui. Mas está cheia. Abrão tinha o combustível certo, destino certo. Ele estava buscando em Deus essas coisas. E o que ele fez? Adorou. Falou: Deus, se é isso que você tem para a minha vida, eu te louvo, e te adoro, e te agradeço. Como tem sido a nossa atitude em relação ao destino das coisas que Deus prometeu, chamou ou ordenou na sua vida? Pensa aí em alguma coisa, se tem alguma coisa que Deus falou: isso aqui eu vou fazer na tua vida, ou eu vou te usar para isso aqui. Como que é a tua reação quando você olha para a terra que você está esperando e já tem alguém ali? Qual que é teu comportamento, mesmo quando as coisas que você ainda não viu acontecer, você tem confiado e levantado um altar de adoração
para Deus por aquilo que Ele ainda vai fazer? Por aquilo que Ele está te mostrando agora. Você não sabe quando ou como vai acontecer, mas você tem confiado em Deus. O combustível, a motivação da sua vida, a ponto de, mesmo lá na frente, você levantar e adorar a Deus por aquilo que Ele vai fazer? Porque com Deus, quando nós colocamos a nossa vida em Deus e alinhamos os nossos desejos, planos e sonhos com aquilo que Deus tem para nós, o destino é certo. E se temos o combustível correto e saímos dispostos a não olhar para trás, já demos um primeiro grande passo para que a viagem seja segura. Existem outros aspectos para essa viagem segura, mas isso a gente vai ver nos próximos episódios, nas próximas semanas. Então, venha, não falte, para que você possa ter, até o final do mês, ver vários aspectos onde a gente pode olhar e mesmo alinhar a nossa vida para que a nossa viagem comece e seja segura à medida que nós caminhamos. Eu queria falar algo pensando no dia de ontem. Eu sei que uma grande parte esteve no simpósio. E eu queria que... Quantos lembram de uma imagem parecida com essa que o Wilson colocou? Não é a mesma imagem, não consegui achar a mesma imagem, mas é o suficiente para o que a gente quer. Quantos lembram de quando ele falou sobre uma embarcação de guerra? Como igreja, qual que é o combustível que nos move? Ontem nós estivemos no simpósio sobre plantação de igrejas, tendo uma visão do que vai ser o destino, nosso destino como aliança, como povo de Deus, chamados para estar na aliança cristã e missionária do Brasil. Se você não esteve lá, pergunte para alguém como foi. Vai ter essa oportunidade que o Wilson comentou. A plantação de igrejas é uma jornada que essa igreja e a nossa denominação vai embarcar. Você já falou para Deus se você vai embarcar nessa jornada conosco? Só que ao embarcar, você vai ser daqueles que trazem e são combustível, ou vai ser aqueles que simplesmente vão embarcar e esperando que as pessoas te carreguem? Nossa motivação tem que estar em Deus, em buscar olhar para a nossa igreja e ver e sonhar com aquilo que Deus quer fazer. Nós já temos Monteiro Lobato, nós temos o sonho de, como vimos hoje, revitalizar a cada dia, que a cada dia a gente possa ver a nossa igreja aqui como uma igreja cheia de vida. Que a cada momento esse seja o nosso foco, o nosso combustível, e olhando para Deus como o impulsionador disso tudo. Para encerrar, eu queria falar uma outra coisa que aconteceu comigo e com a minha linda esposa. Nós viajamos no Carnaval de 2013. Nós visitamos um acampamento onde Deus nos chamou para algumas coisas e colocou no nosso coração algumas coisas, muitas coisas na verdade. E algumas delas, na época, nós não fazíamos ideia de como seria possível aquilo acontecer. Nós não sabíamos como Deus ia fazer. Mas se o destino é certo, ok, vamos confiar. Foi isso, e assim foi. Só que não pensa que foi tudo tranquilo. No começo foi duro, porque apesar de a gente estar motivado e certo do que Deus tinha falado conosco,
às vezes a gente não via como as coisas iam acontecer. E às vezes isso até dava lugar para um outro tipo de combustível. Às vezes medo, às vezes desânimo, às vezes pessimismo. E a gente via algumas coisas acontecerem que, no nosso ponto de vista, faziam as coisas ficarem mais longe ainda de acontecer. Não é fácil. Muitas vezes não é simples. Mas quando a gente alinha e volta os nossos olhos para Deus, nós podemos ver Deus agir. E coisas que 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, pareciam distantes e não conseguíamos imaginar. São coisas que já têm acontecido na nossa vida hoje, atendendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Não digo que foi fácil, que foi simples, que realmente o tempo todo nós estávamos com o melhor combustível. Mas quando as coisas começavam a parecer difíceis, a gente tentava lembrar daquilo, do alvo estabelecido de Deus para a nossa vida. E eu queria deixar com vocês coisa, o destino. Quais áreas da minha vida, nas áreas da minha vida, seja trabalho, seja relacionamento, seja ministério, seja o que for, eu estou baseando o foco principal para tomar as decisões em Deus? Eu tenho colocado Deus como o filtro, já que Deus é o meu alvo, fazer a vontade de Deus é o meu alvo. O final da viagem é me encontrar com Deus, aprovado. Eu tenho passado aquilo que Deus me chamou pelo filtro na hora de escolher as coisas para a minha vida. A segunda coisa, o combustível. Assim como eu falei disso que aconteceu comigo e com a Ju, com que combustível você tem enchido sua vida? Com o Espírito Santo ou com a sua vontade? Com a motivação da promessa, daquilo que Deus fala conosco? Ou temos dado lugar para o pessimismo, para a preguiça, para estou na minha zona de conforto, para as dúvidas, para o medo e qualquer outra coisa que me faça desistir? Qual tem sido a sua... do que você tem enchido o tanque da sua vida? E por último, a atitude. Como eu tenho agido em relação ao que Deus tem colocado na minha vida? Assim como Abraão, eu tenho agradecido e adorado a Deus por aquilo que Ele ainda vai fazer, mas eu sei porque foi Ele quem disse? Ou às vezes eu reclamo porque ainda não aconteceu, ou às vezes eu fico amedrontado e deixo o pessimismo tomar conta. Qual tem sido a sua atitude em relação? Você tem feito como Abraão, confiou e se motivou naquilo que Deus falou, e através disso partiu? Esse é o convite que eu tenho, para que, se você ainda não fez, que você possa hoje partir em direção àquilo que Deus tem falado. Se você ainda não sabe o que Deus quer de você, começa a buscar nele. Começa a pensar naquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, naquilo que Ele tem te capacitado, naquelas coisas que Deus tem te dado a alegria de fazer. E pensa se isso você não seria uma coisa que Deus quer usar para que você sirva Ele. Pensa na sua vida e do que combustível você tem se enchido. Às vezes são coisas que Deus falou,
lá atrás que você até deixou cair no esquecimento. Você começou em um momento, escolheu alguma coisa que te direcionou um pouco para o lado, e essa escolha trouxe outra, e outra, e outra, e quando você viu, às vezes você já até esqueceu de coisas que Deus falou com você há muito tempo atrás. Eu te desafio a fazer essa oração essa semana, que você possa resgatar coisas que Deus falou, que ainda não se cumpriram, porque se Ele realmente falou, vai acontecer. E nós temos que nos motivar naquilo que Deus fala, naquilo que Deus tem para nós. E se você ainda não tem, ou tem coisas que ainda não estão claras, busque em Deus a motivação para continuar caminhando em direção a Ele. E para que Ele vá abrindo os teus olhos e te dê a cada dia a motivação certa. Feche os teus olhos. Senhor Deus, quero colocar diante de Ti, Senhor, esse tempo aqui, que nós possamos, nessa semana, refletir sobre a nossa jornada, a nossa vida tem ido em direção a Ti, Senhor. As nossas escolhas, a nossa motivação tem permanecido, mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Senhor, fala conosco.